sou a Júlia Petit, sou empresária, sou de São Paulo, vim aqui mesmo, exatamente desta casa. Eu venho daqui. Vim morar nessa casa com 1 ano de idade. Era a casa dos meus pais e eles morreram uns anos atrás, e aí eu resolvi reformar essa casa para dar continuidade no projeto da primeira reforma dessa casa quando eles mudaram para cá. Era uma reforma meio minimalista. Essa casa era uma casa do final dos anos 30, começo dos anos 40, meio colonial espanhola. E a primeira obra da casa foi já com uma referência mais brutalista, com lajes grandes e tudo. E aí, lógico, a casa em todas essas décadas foi mudando. E eu quis pegar essa casa e voltar para a reforma original, mas atualizar. Eu imagino que todo mundo gosta muito do seu próprio quarto, né? Mas eu sempre gostei muito da história de ter as lareiras, eu gosto muito do quentinho da lareira. Então, meu pai também gostava muito do fogo, então eu sempre gostei muito disso, de ter a lareira em casa e ter essa interação, né? Tipo, acender, pegar madeira, eu adorava isso. O mais legal de ter uma casa que já passou por tantas coisas, assim, a gente tem muita documentação, muitas fotos dessa história toda dela, plantas e tudo, então é lindo porque você consegue, de fato, enxergar essa história toda. Quando meus pais morreram, a gente não sabia muito bem o que fazer com a casa. As minhas irmãs não moram aqui no Brasil, eu moro aqui, eu falei, o que a gente vai fazer? Se a gente for vender a casa, é melhor a gente dar uma reformada, porque é o que eu falo, era uma casa de velhinhos. Depois de tantas décadas, virou uma casa que precisava dar um tapinha para vender. Aí fiquei pensando bastante, eu tenho muitos bichos. Eu falei, acho que eu preciso de mais espaço um pouco para acomodar os bichos bem. E resolvi reformar a casa para mim, ao invés de reformar para vender, reformar para mim. Começou um pouco com essa história do estilo meio brutalista, minimalista que a casa tinha lá nos anos 70. E a minha grande obsessão era a escada da casa. Eu queria que essa escada voltasse a ser de concreto como ela era quando eu era criança, porque ela era linda. Eu lembro dessa escada, tipo, a escada era tão bonita, tão brutona, assim, sabe, tão simples. E eu tinha muita vontade de voltar a ter essa visão da escada. E aí, a reforma foi literalmente isso, da escada para fora. E como o que é mais legal dessa casa, eu acho que assim, até quando os meus pais moravam aqui, eles viajavam muito. E eu sempre falava assim, vamos dar uma reformada, eu reformo enquanto vocês viajam, quando vocês voltarem, vou fazendo pedacinho por pedacinho. Então, na hora de reformar essa casa, de fato, de desenhar a reforma, ela estava inteira na minha cabeça já. Eu já sabia tudo que eu queria fazer aqui. Eu acho que eu tive sorte com o Renan. Não, mas é verdade, porque é isso, a reforma estava toda na minha cabeça e você conseguir achar uma pessoa que tem gosto parecido, até cor de parede, coisas que a gente gosta em comum, assim, é difícil, porque você tem muitos arquitetos que são minimalistas ou são esse tropical minimalismo que faz agora um monte de coisa desse tipo, mas assim, é difícil você achar alguém que esteja tão no mesmo momento, assim, sabe? E trabalhar em parceria, porque eu já cheguei pro Renan cheio de desenho, olha aqui, ó, minhas plantinhas, meus garranchinhos todos, olha aqui, ó, já desenhei um monte de coisa, meio aqui, aí lógico, ele foi mexendo, aperfeiçoando tudo que dava para fazer, planejando cozinha, o que mais que a gente pode fazer, desenhando banheiro, coisas que eu não tinha a menor ideia de como ia ser. Eu sabia, porque para mim reforma, eu penso muito na planta, né, os espaços, mas de fato a verticalização daquilo eu não imagino muito. Foi um grande desafio, porque era uma casa muito grande
né? Até então a gente estava acostumado a fazer apartamentos, até 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Então foi um grande desafio para a gente, né? Até porque a gente demorou muito tempo para medir a casa. É uma casa muito grande, mas eu acho que foi um marco para a empresa, com certeza. O mais legal dessa obra é que quando eu mostro, primeiro quando eu mostrava os 3Ds para as pessoas achavam que a obra estava pronta. Agora quando eu mostro as fotos, elas pensam que é o 3D que eu ainda estou mostrando. Ficou muito igual ao 3D, então é muito divertido isso, sabe? Você mostra e fala, nossa, mas ficou muito... Então, eu acho que a parte mais legal disso, tipo, tem expectativa, mas ficou absolutamente idêntico ao que a gente tinha desenhado, né? O que o Renan tinha desenhado no 3D. É muito engraçado ver isso. Como a Júlia já tinha vivido nessa casa, a casa tem uma história para ela, então foi um desafio ainda maior. Então, muitos itens que estão na casa, a gente teve que preservar, porque tem memórias, né, uma memória afetiva para ela. O bom de trabalhar com a Júlia é que a Júlia ela é muito decidida, então ela já sabia o que ela queria. A gente não teve que apresentar inúmeras opções para ela. A Júlia já chegou decidida do que ela queria. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós fizemos o papel de mostrar para ela como isso ficaria no 3D, né? Júlia, olha, sua casa vai ficar assim. Sugerimos cores, texturas, sugerimos paisagismo, onde ia ficar a posição da piscina. Preservamos o mosaico, que é uma parte da casa dela que tem uma memória afetiva. Então foi legal ter que preservar algumas coisas para ela. Nossa, pra mim, um lar significa tudo, porque eu sou uma pessoa que eu passo muito tempo dentro de casa. Eu troco qualquer coisa pra ficar dentro de casa. Desde que eu possa ficar em casa, tipo, vamos jantar fora? Vamos, desde que eu possa ficar em casa. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu cozinho pra vocês, vem todo mundo pra aqui. Trabalho muito tempo fora de casa, mas a única coisa que eu penso é, tipo, eu vou voltar pra casa. Então, a casa pra mim é parte integrante minha. Eu acho que é o jeito mais fácil de você me conhecer, é entrar dentro da minha casa. Você vê quem eu sou de fato.